No sudeste do estado norte-americano do Texas, existe uma cidade chamada Galena Park, que é conhecida por ser uma cidade pequena, com pouco mais de 10 mil moradores. Era de se esperar então que o local fosse pacato, tranquilo, mas os fatos que aconteceram naquela cidadezinha demonstram que os monstros procuram ou habitam em toda e qualquer parte. Sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Insólito. Já sabe, né? Mas não custa lembrar. Deixa um like pra mim nesse vídeo se você curte o Insólito, isso é super importante pra ajudar aqui no engajamento. Também deixa um comentário que dá um turbo aí no engajamento, né? Pode ser um emoji, um elogio, uma crítica, simplesmente alguma coisa sobre o fato, os fatos, beleza? Considere também entrar para o nosso clube de membros, sai sempre vídeo com antecedência e também tem alguns conteúdos inéditos. E por último, se puder, me marque lá no @oinsólito no Instagram, fechado? Quem aqui usa o Instagram, hein? Tô sentindo falta da galera do Insólito lá. Combinado, pessoal? Então é isso. Recados dados, vamos aos fatos. O dia 26 de agosto de 1998 já tinha amanhecido quando um corredor que passava pela Avenida North Main, na cidade de Galena Park, um subúrbio de Houston, adjacente a Jacinto City, se deparou com o que parecia ser um corpo de uma pessoa. E realmente era. Em toda a sua extensão, a pele e também os membros do homem jogado naquela vala tinham diversas marcas de agressão. Aquilo era um caso claro de homicídio violento. O corpo foi reconhecido como sendo Louis Musso, um senhor de 59 anos de idade. Na necropsia realizada posteriormente no corpo, o legista responsável detalhou todos os ferimentos existentes e afirmou que alguns deles foram causados até 5 dias antes da morte de Louis. Isso é, durante todo esse período, o homem teve as palmas de suas mãos e as solas dos seus pés retalhados. As costas e as nádegas foram feridas com uma espécie de chicote. Suas costas apresentavam marcas de queimaduras semelhantes às feitas por cigarro, e também as suas costelas e o nariz foram quebrados. Tudo indicava que Louis tinha sido espancado e torturado, e todo esse tipo de atrocidade era visível em seu corpo. Além disso, nos membros e também na pele de Louis foram encontrados vestígios de alvejante e também pequenos riscos que aparentavam vir de cerdas de uma escova bem rígida. E muito provavelmente isso daí era resultado do material, que foi utilizado pelos assassinos ou o assassino para tentar limpar ali, eliminar os vestígios do crime, qualquer tipo de digital, secreção, etc. Era uma cena verdadeiramente trágica. E um fato que torna tudo isso ainda mais assombroso, tudo isso que fizeram com o Louis, e covarde acima de tudo, é que o Louis tinha certa deficiência intelectual. Segundo a pesquisa feita para o roteiro desse vídeo, o Louis sofria de retardo mental e devido a essa condição, ele não tinha o comportamento de um adulto comum, por assim dizer. Muito pelo contrário, ele pensava, raciocinava e agia como uma criança pequena, que não possuía ainda um desenvolvimento completo. Parece que estamos diante de um crime cometido por um homicida sádico, não é, abduzidos? Ainda na tarde do dia 26 de agosto de 1998, ou seja, no dia que o corpo de Louis foi encontrado, Suzane Basso, uma mulher de 44 anos, junto de seu filho, um cara chamado James O'Malley, de 23 anos, foi até a delegacia denunciar o sumiço de seu companheiro. E o companheiro era o Louis Musso. Segundo algumas fontes, a mulher apresentou um comportamento completamente histérico. Só que, entretanto, todavia, apesar de demonstrar desespero com o acontecido, aquilo não soava assim de maneira natural para os presentes ali. Parecia até um tanto quanto exagerado e fingido. Na contramão do estardalhaço que a mulher fazia, o seu filho, o tal James, não demonstrava qualquer emoção.
E aí vocês já podem imaginar, não é, caríssimos? Será que a mulher esqueceu de ensaiar com o rapaz a cena que iriam protagonizar na delegacia de polícia? Estaria o jovem James realmente intimidado? Seria somente o jeitão dele? Uma dupla de criminosos ou não é nada demais? Questionamentos que naturalmente surgem, não é? Quem se arrisca aí antes de continuar os detalhes do caso? Assim como nós, as autoridades policiais que estavam lá presenciando tudo aquilo, não encararam aquele suposto teatro como algo natural. E lembrando aqui, pessoal, que a gente se baseia nas fontes, né, e tudo que já foi publicado sobre o caso. Então é impossível saber realmente como foi essa cena aí. Mas logicamente deve ter sido algo bem semelhante ao que é relatado, né? Venhamos e convenhamos. Fato é que os policiais levaram mãe e filho para prestarem depoimentos, né, em salas separadas. Está aí, ou estaria aí, não é? Diante desses questionamentos que a gente acabou de fazer, uma bela oportunidade para o James se revelar. Resta saber qual seria essa revelação, não é? Talvez ele seja um ator melhor que a mãe e tenha fingido demência, se é que vocês me entendem. Talvez ele tenha ficado quieto aí de propósito, né, pra se safar. De repente tacar tudo nas costas da mãe. Vai saber, né, o que eles armaram, se teve uma treta interna ali. Só sei que tá cheirando bem mal isso daí. Mas também há a possibilidade do cara ser realmente tímido ali, estar de repente apavorado, em choque com o que tinha acontecido, né, com o companheiro da mãe dele. Ou até mesmo, aqui em última hipótese, o cara realmente estar acuado ali pela mulher, né, vai saber. Mas, claro que não, né, abduzidos. Nem uma coisa, nem outra. Enquanto a Suzanne afirmava que não sabia de nada, o seu filho James, o quietão, finalmente abriu o bico e deu detalhes do caso, confessando que ele, sua mãe e outras 4 pessoas foram responsáveis pela tortura e morte do Louis Musso. As outras 4 pessoas eram Bernice Arens, seus filhos Craig e Hope Arens e também Terence Singleton, o marido da Hope. Ao descobrir que seu filho tinha dado com a língua nos dentes, né, confessando o crime, a Suzanne fez uma carta de confissão, dando ainda mais detalhes do terrível e covarde homicídio. Nessa carta, a mulher afirmou que ela, James e os 4 amigos do jovem espancaram Louis durante todo o dia 25 de agosto. Então, após a morte do homem naquele mesmo dia, a Suzanne, o James, o Terence e o Craig embarcaram no veículo da Bernice e no porta-malas do carro eles colocaram o corpo nu de Louis. De lá, os assassinos então se dirigiram até o North Main e desovaram o corpo do homem por lá. A alguns metros dali, em uma lixeira pública, Suzanne então jogou as roupas sujas de sangue da vítima, além de algumas armas que foram utilizadas, né, nessa barbárie aí, como também luvas de borracha. Mas você deve estar se perguntando, né? Por que eles fizeram isso com o Louis? Quem aposta no motivo aí? Segundo Suzanne Margaret Basso, esse é o nome completo da cidadã aí, todo o crime tinha ocorrido no apartamento que a família Arens e o Terence dividiam. Ou seja, né, a mãe, os 2 filhos ali e o marido da filha. Eu não sei quanto a vocês, galera, mas aqui eu fico imaginando o convívio dessa turminha aí. Então já imagina que se juntaram aí a mãe e o filho, que de fato a gente vai ver depois, mas certamente não tem um histórico ali muito bom, né? Já viu, né? Que quadrilha bizarra. Galera, durante 5 dias, Louis foi obrigado a ficar sentado ou de joelhos em um tapete pequeno no corredor do apartamento, enquanto era brutalmente torturado por todos aqueles lunáticos que estavam lá. Apesar de ter sido um crime obviamente brutal, cometido por todos, né, que já foram citados aqui, o James, ou seja, o sujeito lá quietão da delegacia, era o que mais agredia o Louis. Segundo a Hope Arens, em sua delação, James utilizava botas e chutava o homem até se cansar. Alguns objetos usados pelo criminoso também foram um taco de beisebol, um cinto, um aspirador de pó,
Ainda segundo a mulher, em certa ocasião, o James chegou a pular em cima do Louis. Pois é, galera, que atrocidade é essa, né? O grau de violência e perversidade que esse James aí, né, fazia foi infinitamente maior do que qualquer um dos outros criminosos que estavam ali em conluio com ele. Apesar de que todos eles eram igualmente sádicos, né? Já que nenhum deles, sei lá, impediu o cara de ficar cometendo essa tortura aí com o senhor. Imagina você, o cara tinha 59 anos, com o intelecto aí de uma criança de uns 7 mais ou menos. Depois vocês vão ver, galera, que ele foi realmente torturado por dias. Vai imaginando aí a cena que esse homem, os dias que antecederam a morte dele, como devem ter sido terríveis. Aqui também dá ensejo a gente inferir que talvez o James, né, o filho da Suzanne aí, talvez, sei lá, tenha desenvolvido alguma questão aí de cunho emocional, psicológico com o Louis. Bom, mas então qual seria a real motivação desse crime tão perverso? Para descobrir isso aí, antes precisamos voltar um pouquinho no passado e conhecer a história de Suzanne e do Louis. Bom, galera, tudo começou em 1997, durante uma festa em uma igreja localizada na cidade de Nova Jersey. A Suzanne conheceu o Louis por lá. Ao passo em que a mulher estava ali apenas a passeio, Nova Jersey era a cidade natal do homem. E lá, apesar da sua condição mental, ele conseguia viver sozinho, fazer ali coisas simples do cotidiano. Ele trabalhava como embalador em uma mercearia e conseguia cuidar relativamente bem de suas contas. Ele não tinha muitos gastos, uma vez que morava em uma casa de repouso. Por quase 20 anos, o Louis ficou sozinho. Então, na década de 70, ele tinha se casado com uma mulher que veio a falecer logo em seguida, em decorrência de um câncer. E estava, então, há um bom tempo à procura de um novo amor. Da esposa ficou apenas o Anthony Musso, o filho que o casal teve. Então, foi com bons olhos que o Louis recebeu as investidas amorosas de Suzanne. Segundo relatos de pessoas próximas, na época em que eles se conheceram, o Louis, que já era conhecido como um homem bem-humorado e agradável, se comportava como um adolescente apaixonado e contava, com entusiasmo as conversas que ele tinha por telefone com a Suzanne. Segundo uma testemunha próxima do caso, quando ela deu uma entrevista para um jornal, ela disse que o Louis era um cara bem carinhoso, então bastava dar ali para ele um pouquinho de atenção e ele já se tornava muito apegado a você. Por pouco mais de um ano, Louis e Suzanne trocaram confidências de amor por distância. Então, em junho de 1998, o homem decidiu se mudar de vez, para a pequena cidade de Galena Park. A partir dali, o plano já estava arquitetado na cabeça sádica da Suzanne. Uma das primeiras coisas que Suzanne fez quando Louis chegou para morar em Galena Park foi cortar todo e qualquer contato dele com seus amigos e parentes. Segundo Al Becker, um velho amigo de Louis, ele tentou contato por telefone diversas vezes com o homem, mas em todas elas a Suzanne atendia e dizia que Louis não podia falar naquele momento. Aqui já dá pra ver claramente que é uma baita cilada que o pobre Louis entrou, hein? Quem aí já tá sentindo o cheirinho de dólar no ar? O próximo passo da mulher era se qualificar como representante legal de Louis junto à Previdência Social para administrar os seus bens. Só que parece que essa primeira investida aí, segundo o que é relatado nos artigos sobre o caso, não teve muito sucesso. Assim, a mulher resolveu então contratar um seguro de vida e se incluiu como beneficiária. Dentre as cláusulas desse contrato aí, o maior valor que Suzanne receberia seria em caso de morte de Louis. E essa morte aí daria ali um prêmio ainda maior se fosse decorrente de um crime violento. Rapaz, tem que ter muito sangue frio, hein? Suzanne foi um pouco mais além e redigiu e falsificou uma espécie de testamento no qual todos os bens de Louis seriam repassados apenas para ela. E engana-se aqui quem pensa que o homem estava alheio a tudo isso que estava acontecendo. Pelo contrário, ainda em vida, o Louis começou a passar por provocações físicas nas mãos de seus algozes. Em um dos episódios, o homem apresentava
hematomas ali, né, olhos roxos. Então um vizinho chegou a perguntar se estava tudo bem com Louis e se ele precisava de ajuda. E Louis apenas pediu para que esse homem não ligasse para a polícia, senão ele apanharia de novo. Em outros casos, para quem perguntava o que tinha acontecido, Louis dizia que mexicanos tinham abordado ali na rua enquanto ele passava e tinham assim, sem mais nem menos, dado ali umas porradas no olho dele. É dito que Louis teria escrito um bilhete no qual pedia ajuda e dizia que queria voltar a Nova Jersey. Só que esse bilhete aí nunca chegou ao seu destino, né? E aqui dá até pra gente se sentir naqueles filmes de terror, né? Onde o personagem principal fica nessa situação aí de tortura, né? Psicológica e física. Bom, enfim, além das agressões físicas, os criminosos deixavam o Louis por longos períodos com fome. E quando eles precisavam sair de casa, eles algemavam o homem dentro da propriedade. E quando o James confessou o crime, ele disse que a motivação da mãe dele era o dinheiro do seguro e os bens de Louis. Uma semana antes da morte, Louis tinha quebrado uma xícara na casa ali deles, onde eles viviam, né? Então, para a mente doentia do James, isso aí era uma justificativa plausível para bater no senhor. Ele inclusive afirmava que espancava o Louis para discipliná-lo. Cara, que família do capiroto é essa, hein? Golpistas, caçadores, assassinos. Com todas essas informações coletadas, né, das confissões e as provas que conseguiram ser recuperadas, finalmente, no começo de abril de 1999, todos, né, os 6 criminosos foram julgados pelos seus crimes e, ao fim dos processos, assim foram condenados. O James O'Malley foi condenado à prisão perpétua. A Suzane Basso, né, a mãe, a mulher que planejou tudo, arquitetou tudo, motivação era o dinheiro do cara, que agiu com sangue frio, né, iludindo o pobre senhor, foi condenada à pena de morte. A Bernice Arnes foi condenada a 80 anos de prisão. O Craig Arnes foi condenado a 60 anos de prisão. A Hope Arnes foi condenada a 20 anos de prisão. Já o Terence Singleton, marido da Hope, né, foi condenado à prisão perpétua também. Esse pessoal todo aí estava junto com a única e clara intenção de dividir o dinheiro roubado, né, do pobre Louis. Um homem, como vocês viram, com 59 anos de idade, mas com o intelecto de uma criança de 7 anos, que caiu facilmente nas promessas de amor de uma mulher diabólica, que não enxergou limites para conseguir o que queria. Claro que antes da sua execução, os advogados da Suzane tentaram reverter a pena, uma vez que eles alegavam que a Suzane era mentalmente incapaz e, portanto, não poderia ser executada. Sei. Ela era incapaz, né? Não podia ser executada, mas era bem capaz de arquitetar esse plano maligno aí para ficar com money do Louis, né? Foi capaz também de convencer toda a quadrilha aí, né? Os seus comparsas a se aliarem a ela para botar em prática esse plano bizarro aí. Bom, com exceção da Hope, que fez ali um acordo judicial, uma espécie de delação de Suzane e do restante do bando, todos ainda permanecem presos em unidades prisionais diferentes. Condenada à pena de morte, a sentença de Suzane Basso, então com 59 anos, veja só, a mesma idade que a sua vítima tinha lá na época do crime, né? Ela foi executada em 5 de fevereiro de 2014. Apesar de ter direito a fazer ali uma declaração final, a mulher se manteve calada e a sua morte foi conduzida por meio de uma injeção letal. A única coisa que ela fez foi segurar as lágrimas, aparentemente ali era visível isso, e deu um sorriso para os amigos que estavam ali presentes, ao se tornar a 14ª mulher a ser executada nos Estados Unidos desde a retomada da pena capital. Suzane foi oficialmente declarada morta às 18h26 da noite de quarta-feira, 11 minutos depois de receber a injeção letal. Aterrorizante, desumano e cruel. Os últimos dias de vida de Louis Musso foi um pesadelo real que aquelas mentes doentias colocaram em prática. Pouco se sabe ou tem notícias sobre o Anthony, o filho do Musso, e sobre as outras pessoas que também se fizeram presentes em sua vida. Pois é, galera,
Veja o que a ganância é capaz de fazer, né? Muito embora eu acredite que isso aí não é um episódio isolado, né? Não é possível. Essas pessoas já... Certamente a gente não detalhou aqui o histórico de vida dessas pessoas aí, mas devem ter ali crescido já numa situação que propiciou eles se tornarem adultos assim tão perversos, né? Ou também alguns deles ali podem ter já vindo de fábrica, assim, né? Aquela condição inata. Mas tem também, claro, a possibilidade de vira a chave e faz o que eles fizeram aí. Assuntos complexos, né? Mas quero saber a opinião de vocês aí. O espaço do comentário, como sempre, é terapêutico. Não esquece de me marcar lá no Instagram, quero ver quem tá assistindo o episódio de hoje, tá bom? Então é isso. Ah, galera, tem um último recadinho aqui pra quem ainda ficou. Dá um pulinho lá na loja do Insólito, o link tá aí na descrição. Dá uma olhada lá, ver se tem alguma coisa interessante. Me deixa aí também nos comentários algumas sugestões do que vocês gostariam de ver por lá. Fechou? É isso. Agradeço imensamente sua companhia e espero vê-los no próximo episódio.